Olá, bem-vindos ao vídeo de demonstração sobre modelagem de um arquivo de família de porta para o Autodesk Revit. Para aqueles que caíram de paraquedas nesse vídeo, o que é bem possível, que alguns tenham feito, muito prazer em conhecer, eu sou Felipe Góes, sou diretor e consultor da Felipe Góes Consultoria em AEC, empresa especializada em treinamento e consultoria empresarial para empresas dos mercados de arquitetura, engenharia e construção, com especialização em BIM. Convido a todos, caso não tenham feito ainda, a acessar o nosso website e ficar por dentro da nossa equipe, quais são os serviços que essa equipe presta, quais são os serviços em curso e aqueles que já foram finalizados, com os depoimentos desses clientes, e chamo a atenção para o nosso blog. Esse vídeo que estou realizando e gravando agora estará compondo aqui o nosso blog e será o terceiro conteúdo que será postado aqui no nosso website. Toda segunda-feira a gente vai liberar algum conteúdo, seja ele no formato escrito, formato áudio, formato de vídeo e por aí vai. E esses conteúdos servem para disseminar conhecimento acerca de temas relevantes dentro da nossa indústria da construção civil. Como havia dito antes, o vídeo que estou gravando agora vai falar sobre modelagem de uma família dentro do Autodesk Revit. Essa família vai ser uma família simples de uma porta, de uma folha, e esse vídeo vai servir para ilustrar os conceitos básicos que envolvem essa produção. Perfeito? Portanto, caso alguém tenha qualquer dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato a partir da área de contatos do nosso website. Então, sem mais delongas, vamos começar a produção. Bom, antes de mais nada, devo dizer que vou utilizar o Revit 2018 para fazer essa modelagem, perfeito? Então, caso você esteja usando o Revit numa versão anterior, talvez algumas interfaces estejam diferentes. Mas, mesmo que você esteja usando o Revit 2014, Revit 2015, você vai conseguir produzir uma família com a mesma qualidade com a qual eu vou produzir nesse vídeo. Ok? Bom, vamos em frente então. Para iniciar uma família, a gente precisa vir aqui no ícone de Novo, embaixo do menu Famílias. Clicamos nesse ícone. Vai aparecer essa janela, que é a janela onde o Revit nos pergunta quem é o arquivo template dessa família. Bom, como vou criar uma família de porta, vou procurar pelo template porta métrica. Perfeito? Selecionei o template, clique em abrir, e assim como a gente faz com qualquer arquivo de projeto, a gente está iniciando esse arquivo de família em cima de um arquivo de template de família. Aqui estou eu, acabei de abrir e criar esse arquivo de projeto, e a primeira coisa que vou fazer, dizem as boas práticas, é salvar esse arquivo. Portanto, veio até o menu do aplicativo, vou salvar esse arquivo, vou salvar aqui na minha área de trabalho, perfeito? E vou colocar com o nome porta, underline, giro, underline 1F. Percebam que esse nome está me ilustrando que essa família, esse arquivo, se trata de uma porta, cujo sistema é giro, então ela abre com a folha girando, perfeito? E é uma porta que tem uma folha. Nesse vídeo, até para não torná-lo muito extenso, mais do que será, eu não vou discernir sobre padronização de nomenclatura. Apesar de que esse assunto é muito importante, principalmente se você está numa equipe de médio a longo porte, perfeito? Principalmente se a sua empresa é uma empresa que possui uma quantidade significativa de colaboradores. A padronização da informação no escritório, principalmente naqueles escritórios que operam em BIM, certo? É uma coisa muito importante a ser feita. E com certeza eu vou tratar sobre esse assunto em futuros artigos. Pois bem, esse é o nome que eu escolhi, clico em salvar, e portanto esse arquivo foi salvo. Pessoal, essa aqui é a cara daquele arquivo template com o qual eu iniciei esse arquivo. Se a gente for na guia vista, painel criar 3D padrão, então a gente foi na vista 3D, a gente vai perceber que esse template ele já possui uma parede, percebam, acabei de selecioná-la. Essa parede aqui é uma parede que está ilustrando como é que a nossa família de porta se comportará quando for anexada em paredes, perfeito? Ele possui, aqui está, um vão de passagem, deixa eu colocar aqui em cores consistentes, aí está. Ele possui, esse arquivo, um vão de passagem,
e possui alisares internos e externos. Perfeito? Percebam que a gente está em 3D e existe esse texto aqui, projeção da estrutura interna igual a 25, que quando eu seleciono, eu vou reparar que se trata de uma cota. A gente vai conversar bastante ao longo desse vídeo sobre cotas serem parametrizadas. Então, o que eu estou vendo aqui é uma cota de 25 milímetros, cuja cota está parametrizada com relação ao parâmetro projeção da estrutura interna. Perfeito? Se eu observar em planta de piso, observem, enxergo a mesma situação. Como não fui eu que fiz essa família, não sei exatamente o que esse parâmetro quer dizer. Apesar de imaginar o que ele quer dizer, eu não sei com exatidão o que ele quer dizer e nem como é que essa família vai se comportar. Sendo assim, eu vou pegar ambos os alisares, tanto o interno quanto o externo, e vou deletar. E percebam que como as cotas estavam vinculadas neles, também foram deletadas. Nós vamos fazer novamente do zero esses alisares, ok? Percebam também que aqui eu tenho uma cota que está escrito largura igual a 1000. Percebam, essa cota está parametrizada. O parâmetro largura está dando o valor com que essa cota vai se comportar. Portanto, essa família, por enquanto, a gente pode afirmar isso, é parametrizada com relação à sua largura. Porém, da forma com que a gente gostaria de parametrizá-la, eu vou dizer que está incorreta. Porque percebam que ela está pegando a largura bruta. Olha só, ela está pegando até o fim da parede desse lado com o fim da parede, da alvenaria, desse lado. Não é a forma com que eu gostaria de tratar essa família. Gostaria que isso aqui fosse a largura bruta e a largura fosse, por exemplo, a largura da minha folha, o que evidentemente vai ser menor do que a distância que está hoje aqui. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou precisar criar novos limitadores de parâmetros. Percebam que essas linhas verdes hoje já estão se comportando como limitadores de parâmetro. Ou seja, essa cota largura igual a 1000, ela está pegando como referência justamente essas linhas verdes tracejadas com as quais estou me referindo. Essas linhas verdes tracejadas são muito importantes e se chamam planos de referência. Perfeito? Não é sempre que a gente consegue fazer, mas eu já adianto que a gente sempre tenta se preocupar em criar as parametrizações e restrições em cima de planos de referência. Então é assim que eu vou tentar me comportar com relação ao restante da modelagem dessa porta. Pois bem, vamos lá. Eu vou precisar criar novos planos de referência aqui. Então eu vou acessar a guia criar, painel dados, ferramenta plano de referência. Aqui está. Vou fazer um plano de referência aqui do lado esquerdo e vou fazer um outro plano de referência em qualquer posição aqui do lado direito. Olha só. Acabei de criar dois planos de referência ali. Dizem as boas práticas que eu devo dar nome a esses planos de referência, porque uma vez que eu criei eles, eles vieram com um parâmetro nome, parâmetro de instância vazio. Eu vou fazer o seguinte, esse plano de referência da esquerda, eu vou dar o nome de marco, quero colocar em minúsculo, vou colocar aqui, agora sim, marco ESQ, certo? Marco esquerdo, aqui está. Faço a mesma coisa com esse plano de referência do lado direito e vou dar o nome de marco, underline, DIR, marco da direita, ok? Futuramente, quando a gente terminar de modelar esse arquivo de família, dentro dessas duas áreas aqui, a gente vai ter a nossa forra da esquadria, certo? O nosso marco, portanto. E essa distância entre esse plano de referência e esse aqui que eu acabei de criar, que vai dar justamente a espessura desse marco, dessa forra, também será parametrizada. Beleza? Bom, vamos seguir em frente então. Eu vou precisar também criar um outro plano de referência, a partir de uma elevação, por exemplo, exterior, aqui em cima, pessoal. Por quê? Simples, pelo mesmo motivo que eu acabei de fazer em planta. Percebam que hoje, na minha elevação, eu consigo enxergar isso. O meu parâmetro altura está pegando até o fim da alvenaria aqui pelo topo. Portanto, seria a altura bruta, também não me agrada. Então vou precisar criar um novo plano de referência aqui em cima e fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer em planta. Vamos lá então. Se você aprendeu, acesse a guia criar, painel dados, ferramenta plano de referência. Faça um plano de referência aqui em cima em qualquer lugar, observem, acabei de criar, e vamos dar nome a esse plano de referência. Recomendo sempre fazer
imediatamente após a criação, para não esquecer, ok? E o nome, seguindo a padronização que eu já inseri, vai ser marco, underline, SUP, marco superior. Beleza? O que eu vou fazer agora? Atenção. Eu vou pegar essa cota, altura igual a 2000, observem, essa cota que está parametrizada com relação ao parâmetro altura. Vou pegá-la, selecionei, vou pegar esse grip, essa bolinha azul da extremidade, clico e vou arrastar, clico e seguro, portanto, né? E vou arrastá-la até o plano de referência marco sup que eu acabei de criar. Observem o que vai ocorrer com o parâmetro altura que está ali antes do valor. Reparem que o termo altura, sumiu. Ou seja, eu acabei de tirar a parametrização dessa cota. E eu gostaria realmente de ter feito isso, ok? Por que eu acabei de fazer isso, pessoal? Por que eu precisei fazer? Porque a altura não vai ser entre o nível de referência e esse plano de referência superior que já existia. Não, na verdade vai ser entre o nível de referência e esse plano de referência que eu acabei de criar. Certo? E a gente vai ter uma outra cota entre esses dois planos de referência aqui, que da mesma forma com que eu fiz em planta, vai dar a espessura da nossa forra aqui em elevação. Beleza? Portanto, eu precisarei criar, aqui na guia anotar painel cota, uma nova cota alinhada entre esses dois planos de referência aqui. Observem. Acabei de criar uma nova cota ali, cuja cota eu vou parametrizar para esse parâmetro que eu ainda vou criar, chamado espessura do marco. Ok? Vou fazer a mesma coisa em planta de referência. Acompanhe. Acesso à planta de piso, nível de referência. Vou criar uma cota e vou cotar aqui e aqui. E assim que eu tiver o parâmetro espessura do marco criado, vou parametrizar todas essas três cotas que eu acabei de criar. Perfeito? Sem antes fazer a mesma coisa com que eu acabei de fazer em elevação, pegar aqui a cota largura igual a 1000 e mudar as suas referências para esses planos de referência aqui. Tranquilo? Essa vai ser a minha largura da folha, não mais a largura bruta. Beleza? Vamos em frente então. Aonde é que eu posso criar esses parâmetros? Bom, para criar parâmetros, a gente acessa esse botão aqui, essa ferramenta, chamada tipos de famílias. Além da gente poder criar os parâmetros aqui dentro, a gente também pode criar os tipos. Perfeito? Então, futuramente, quando a gente tiver nossas portas de 70 por 210, 80 por 210, 90 por 210, nós vamos criar todos esses tipos aqui nessa janelinha, mudando apenas o valor do parâmetro para cada um deles, decidindo como é que eles vão se comportar em ambiente de projeto. Beleza? Bom, não vou criar os tipos agora, inclusive recomendo que seja a última coisa que você faça, ok? E vão entender mais além por quê. Só que nesse momento eu vim para cá para criar os parâmetros. E para fazer isso, eu venho até esse botão aqui embaixo e vou criar esse parâmetro agora. Pessoal, esse vídeo ele é para ser um vídeo que vai respeitar o seu tempo do dia a dia. Você está aqui para tirar uma dúvida ou outra sobre modelagem de famílias, então eu não vou me estender. Isso, primeiro, seria desviar um pouco o foco do vídeo, o foco do objetivo fim, que é difundir de forma prática e, de certa forma, mais rápida conhecimento de modelagem de família, e também porque seria leviano de minha parte promover um debate com relação a essa janelinha aqui e outras, sendo que o debate não seria muito aprofundado. A gente poderia ter uma discussão muito superficial, que levaria principalmente aqueles que não têm conhecimento de família, ou até de Revit, de BIM, a chegar em conclusões precipitadas. Basicamente, o que eu vou fazer aqui nessa janela é indicar aonde que a gente tem que clicar para fazer o que a gente está disposto, se propondo a fazer aqui nesse vídeo, que é uma família básica de porta. Porém, com certeza, futuramente eu vou liberar novos vídeos falando de forma mais aprofundada sobre essa janela aqui e até sobre outras janelas, sobre outras funções dentro do Revit. Beleza? Bom, vamos lá então. Não se esqueçam, não se percam. A gente está aqui para criar um parâmetro, o qual a gente vai chamar a espessura do marco. Perfeito? Para começar a parametrizar essa porta. Então aqui está, eu estou nessa janela para criação de parâmetro. Vou criar um parâmetro de família, cujo nome será espessura do marco.
Aí está. Esse parâmetro vai ser um parâmetro de disciplina comum, vai ser um parâmetro linear, e eu vou encaixá-lo sobre o grupo cotas. Então, tudo padrão, não mudei nada. E ele vai ser um parâmetro não de instância, mas um parâmetro de tipo. Percebam que somente o que eu falei nos últimos 15 segundos já daria para a gente discutir bastante coisa, o que tornaria esse vídeo cada vez mais extenso. A gente poderia dissertar sobre qual seria a disciplina ideal para esse parâmetro, quais são os tipos de parâmetro, o grupo, que é uma questão organizacional, e, por último, porém com certeza não menos importante, se esse parâmetro deve ser um parâmetro de tipo ou de instância, que é uma reflexão que todo projetista de família deve ter já no início dos trabalhos. Porém, como eu quero tornar esse vídeo um pouco mais rapidinho, aqui está tudo que eu tinha que fazer com relação a esse parâmetro. Tudo padrão, não mudei nada, apenas dei o nome, espessura do marco, e vou clicar em OK e ver esse parâmetro caindo aqui sobre o grupo cotas, beleza? Bom, esse parâmetro caiu aqui, ele tem um valor inicial de 0, estamos aqui com as unidades padrões em milímetros, vou respeitar isso e agora vou colocar qual é o valor que eu gostaria para essa espessura da forra. Vamos definir, por exemplo, 25 milímetros, certo? 2,5 cm para a espessura. Coloquei esse valor, cliquei em OK e parece que nada acontece, porém aconteceu com certeza. A gente criou esse parâmetro e deu um valor para ele. Como é que eu faço com que um parâmetro domine uma cota? Como é que eu faço com que um valor de cota, por exemplo esse aqui, responda a um valor de um parâmetro pré-determinado? É muito simples. Concordam comigo que tanto essa cota quanto essa aqui vão corresponder ao mesmo parâmetro, que é o espessura do marco? Pois bem, selecionei as duas cotas, venho aqui em cima onde está escrito legenda, portanto eu vou legendar essas cotas, e onde está escrito nenhum eu clico e escolho qual é o parâmetro com o qual eu quero que elas correspondam. E esse parâmetro é o que a gente acabou de criar, que é a espessura do marco. Reparem o que vai acontecer. Selecionei, olha que interessante. Selecionei aquele parâmetro e a distância entre ambos os planos de referência mudou. Por quê? Porque essa distância ela se adequou, o valor da cota, àquele parâmetro que eu selecionei, que é a espessura do marco igual a 25. Façamos a mesma coisa em elevação. Observem, selecionei a elevação exterior, já tinha feito uma cota, de forma que basta apenas eu selecioná-la, vir aqui em cima, clicar em nenhum e legendá-la para o parâmetro espessura do marco. Observem o que vai acontecer com a distância entre ambos os planos de referência. Vai mudar, olha só. Certo? Voltando aqui em planta de piso, observem que aquele valor, aquela cota que antes era largura igual a 1000, eu tinha feito o desligamento do parâmetro, portanto eu coloquei aqui para os planos de referência internos, e agora eu vou selecionar a cota e retornar essa cota ao parâmetro largura. Observem, a porta se adequou, o vão de passagem aumentou, portanto respeitando o valor de 1000 do parâmetro largura, e isso não fez com que o meu parâmetro espessura do marco mudasse. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa em elevação exterior, pegando aquela cota que eu tinha tirado do plano de referência já existente, na parte superior, seleciono essa cota e vou legendá-la para o parâmetro altura. Olha que interessante. Beleza? Aproveitando que estou aqui, observem que essa família ela já tem essas duas linhas tracejadas, indicando a projeção da abertura dessa folha. Apesar dessa projeção estar correta com relação às representações que a gente tem aqui no Brasil, eu vou deletar as linhas porque a gente vai fazer do zero, ok? Pois bem, então. Pessoal, até agora nesse vídeo a gente aprendeu a iniciar um arquivo de família, fazer parâmetros e associar esses parâmetros às cotas dentro de um ambiente de modelagem. O que vou fazer agora é de fato esta modelagem, ok? Próximo passo dessa família é realizar a modelagem dessas forras. Pessoal, atenção! Aqui no Revit a gente tem inúmeras ferramentas de modelagem. Se a gente for aqui na guia Criar, painel Formas, eu tenho inúmeras ferramentas que eu poderia fazer essa modelagem da forra, do marco. Eu vou utilizar a ferramenta varredura, que caso você esteja utilizando o Revit em inglês, se chama Sweep. Como é que ela funciona, né? Você determina um caminho e um perfil que vai ser extrudado a partir desse caminho. Então observe que na animação, o software está definindo o caminho, define o perfil de interesse e ele é extrudado, gerando então essa modelagem. Simples, né? E é bem simples mesmo.
Como é que eu vou fazer isso? Olha que interessante. Vou acessar a elevação exterior, aquela que eu tinha feito algumas alterações, e vou selecionar a ferramenta varredura, que está na guia Criar, painel Formas. Ferramenta varredura, selecionei. Eu costumo dizer aos meus alunos e clientes que essa ferramenta varredura ela é definida em 2 passos. No primeiro passo, a gente define o caminho, e no segundo passo, a gente define o perfil com o qual a gente vai fazer essa extrusão ao longo desse caminho. Portanto, o primeiro passo é definir o caminho, ok? Clico aqui em caminho do croquis, vou utilizar a ferramenta selecionar linhas, e atenção, vou selecionar, por exemplo, esse plano de referência, o marco DIR, né, que eu criei ainda há pouco. Selecionei essa linha, atenção, nunca esqueço de prender esse cadeado. Nesse caso, prender o cadeado é importante, por quê? Porque eu vou querer que essa forra acompanhe o aumento ou a diminuição da minha largura dessa porta. Então, se o vão de passagem ficar maior ou menor, eu quero que a forra acompanhe essas mudanças. Por isso que eu preciso aplicar uma restrição desse croquis, dessa aresta, com o plano de referência que eu selecionei. Vou fazer isso com esse plano de referência, com esse plano de referência e com esse plano de referência. Tranquilo? E agora, para arrumar essas arestas, simples, utilizo a ferramenta aparar e estender para o canto, realizando cantos aqui. E atenção, para colocar o limite dessa aresta exatamente aqui sobre o nível de referência, posso utilizar algumas ferramentas, como por exemplo a alinhar, de forma que eu quero alinhar a esse nível de referência essa extremidade, aqui também. Beleza? Fazendo apenas isso, pessoal, a gente terminou de definir o caminho do croquis. Portanto, o primeiro passo dessa ferramenta varredura. Vou concluir. Observem. E agora eu vou precisar editar o perfil dessa extrusão. Se você clicar direto nessa ferramenta, estando nessa vista, observem o que vai acontecer. O Revit vai te direcionar para uma outra vista. Vou pedir para ele me direcionar para a planta de piso nível de referência. Prefiro fazer tudo em planta. Aqui está. Estou no segundo passo dessa ferramenta. Esse passo define que eu vou definir o perfil. Ele define como é que vai ser essa modelagem ao longo desse caminho, e é o que vou fazer agora. Porém, nesse ponto, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Concordam comigo que o perfil dessa forra poderia ser de diversos formatos possíveis? Poderia ser retangular, simplesmente. Poderia ter o recorte, o dente, né, do nosso batente, por exemplo. Poderia ter a extremidade arredondada e por aí vai. Bom, como é que a gente sabe o que a gente deve fazer? Olha que interessante, gente. Separei aqui uma guia para vocês para dar um início desse conceito que é muito importante, de LOD. Estou aqui no site dos nossos parceiros, da AutoQI, empresa de software de engenharia aqui da região de Santa Catarina, uma das maiores empresas do Brasil com relação à produção de software e soluções para projetos de engenharia. E eles têm aqui uma postagem que foi muito bem colocada sobre LOD. O que é LOD? Resumindo, LOD é o acrônimo de Level of Development, ou nível de detalhamento. A discussão sobre o nível de detalhamento, de desenvolvimento dos nossos projetos, ela é muito importante, porque quando a gente fecha um projeto com um cliente, em BIM, a gente precisa dizer qual é o LOD da nossa entrega, ou se você for o cliente, qual é o LOD do seu recebimento. Então, quando eu faço um projeto para alguma pessoa, esse projeto pode ser tanto um projeto legal, um projeto para ser aprovado na prefeitura, quanto um projeto executivo. Concordam comigo que eles têm LODs diferentes? Eles têm desenvolvimentos diferentes? Um projeto executivo, por conceito, é muito mais desenvolvido do que um projeto legal? E essa discussão é muito importante não apenas para projetos, mas também para famílias. Como estava dizendo, eu posso fazer essa família toda detalhada, toda bonita, com relação ao produto que eu vou comprar com o fabricante, ou eu posso fazer essa família básica. Uma família que não tem muitos detalhes, que não foi tão desenvolvida assim, a ponto de eu ter uma família fidedigna àquele produto que a gente vai comprar no mercado. Eu vou dizer que ambas as necessidades existem dentro do nosso mercado e o projetista de família, o escritório responsável pela fabricação dessa biblioteca, precisa de ciência de qual vai ser a abordagem adotada.
Aqui nesse vídeo, até para torná-lo menos extenso, eu vou fazer uma modelagem básica, ok? Porém, recomendo a todos que não têm conhecimento do termo a pesquisar mais sobre LOD. LOD hoje é normatizado por normas internacionais, sendo que a mais respeitada ou a mais, digamos, procurada é justamente da AIA, que seria o Instituto Americano de Arquitetura, perfeito? E esse site, nesse link aqui, da Mais Engenharia da AutoQI, vocês têm aqui todas as bibliografias, os links necessários para aprimorar o entendimento e por aí vai. Beleza? Reparem que o LOD, ele geralmente tem uma escala, sendo que pela AIA, por essa referência, começa no LOD 100 e vai até o LOD 600. LOD 100, nível de desenvolvimento mais básico possível, e o LOD 600, o mais avançado ou mais executivo possível. Perfeito? Vou dizer que essa família que vou fazer aqui, ela vai atender às necessidades de um LOD 200. Portanto, essa porta que a gente vai produzir aqui vai ser uma porta que a gente pode dizer que vai ser o LOD 200. O LOD 200 não exige muito detalhamento. Exige apenas modelagem de uma forma a atender demandas de um anteprojeto, por exemplo. Tendo dito isso, vou fazer o desenho aqui da minha forra, voltando à nossa modelagem. Bem simples, observem, apenas um retângulo. Peguei a ferramenta retângulo, vou fazer um retângulo aqui dentro. Olha que interessante. E da mesma forma com que eu fiz o caminho, vou precisar associar, restringir os alinhamentos dessas arestas aos planos de referência que já existem. Atenção, vou utilizar a ferramenta alinhar, vou pegar esse plano de referência aqui, por exemplo, vou pegar essa aresta e fechar o cadeado. Clico nesse plano de referência, nessa aresta, e fecho o cadeado. E assim eu vou fazendo, observem, aqui está, para associar essas arestas aos meus planos de referência criados. Ok? Todos eles estão restringidos. Pessoal, se eu for em 3D, eu vou ter uma prévia, olha só, vou ter uma prévia do que eu estou prestes a fazer. Clicando em concluir, lembrando que a gente está editando o perfil, eu concluo, portanto, esse perfil, e clicando em concluir de novo, eu concluo a ferramenta varredura. Observem o que a gente acabou de fazer, olha só. Eu acabei de fazer uma forra que pega exatamente a espessura da minha parede, da minha alvenaria, beleza? E está associada com relação ao parâmetro espessura do marco. Se eu for olhar em planta, por exemplo, observem que é esse parâmetro que está comandando a distância entre esses dois planos de referência, que por si estão comandando a espessura desse perfil. Percebam que uma família ela pode ser bem complexa, porque a gente sempre está atribuindo restrições de um elemento com outro, e assim vai. A gente tem aqui uma alvenaria, a gente tem aqui planos de referência que estão atribuídos a ela, temos aqui um parâmetro espessura do marco atribuídos a eles, e temos aqui um perfil de uma modelagem atribuídos a eles também. Então uma família pode ser bem complexa, isso é que essa família mal foi modelada até agora. Beleza? É sempre interessante ter isso em mente. Bom, vamos para uma outra modelagem. Dessa vez eu vou modelar a nossa folha, ok? Atenção como é que eu vou fazer isso. Vou acessar a elevação exterior, aqui está, e vou fazer uma modelagem de uma folha bem simples. E eu vou utilizar outra ferramenta que eu ainda não usei, não é a varredura, mas a ferramenta simples extrusão, para fazer essa folha. Olha que simples. Cliquei nela, vou fazer esse perfil, vai ser uma porta com a folha retangular desse jeito. Fiz aqui o retângulo interno, eu tenho o costume de fazer isso, porque agora eu vou usar a ferramenta alinhar para alinhar a esse plano de referência a essa aresta e fechar o cadeado, dando a restrição, a esse plano de referência a essa aresta e fechar o cadeado, esse plano, essa aresta e fechar o cadeado, ok? E aqui embaixo você pode também fazer a mesma coisa, ou você pode fazer o seguinte, não vou alinhar ao nível de referência, vou deixar um espacinho para minha folha, por exemplo, não arrastar no meu assoalho, certo? Então eu posso fazer o seguinte, guia anotar, ferramenta cota alinhada, faço uma cota entre essa aresta e o nível de referência, e vou colocar um valor ali. Por exemplo, estamos aqui em milímetros, posso colocar, por exemplo,
Aqui a gente tem 1 centímetro, posso colocar meio centímetro, por exemplo, 5 milímetros. Olha só. 5 milímetros acima do nível de referência. E para definir que esse valor vai ser sempre o valor de projeto, seleciono essa cota e adivinhem, tranco cadeado. Dessa forma, esse valor vai ser sempre 5, a distância entre a base da folha e o chão, independente da altura dessa esquadrilha. Perfeito? Olha que interessante, eu acabei de criar o perfil e se eu clicar em concluir, esse perfil vai ser extrudado. Cliquei, percebam que aconteceu alguma coisa ali, e se eu olhar em planta, olha só o meu perfil como é que está. Ele não está numa espessura correta ainda. Perfeito? Ele está com uma espessura qualquer, eu ainda não defini isso. Como é que eu posso fazer essa definição? Olha que interessante. Eu vou selecionar essa extrusão, observem que aparecem esses controles aqui na sua periferia, de forma que eu posso pegar essas setinhas e controlar a posição, a espessura dessa folha, certo? Mas o que eu vou querer fazer, basicamente, é o seguinte, eu vou querer parametrizar também a espessura dessa folha. Portanto, devem entender que eu vou precisar fazer uma cota pegando essa face e essa face da minha modelagem. Perfeito? Já devem ter imaginado que essa cota que eu acabei de gerar também vai ser parametrizada. E é isso mesmo que vai acontecer. Se eu acessar os meus tipos de famílias, que é onde eu consigo criar os tipos e os parâmetros, eu vou ver que já tem um parâmetro chamado espessura, que está vazio, não está sendo usado. Vou pegar aqui e vou colocar um valor para a espessura dessa folha. Por exemplo, 35 milímetros, 3,5 cm. Coloquei esse valor, cliquei em OK, seleciono essa cota e vou legendá-la para o parâmetro espessura. Observem, já foi feito. Olha que interessante. Obviamente, essa folha está na posição incorreta. Ela precisaria estar aqui em algum lugar dentro do meu vão, certo? Sem querer entrar muito no mérito de projeto de esquadria, observem o seguinte, as ferramentas que a gente teria para decidir a posição dessa folha. Aqui em planta já veio um texto dizendo que essa parte aqui é a parte exterior da nossa esquadria. Portanto, seria o lado de fora, por exemplo, da nossa porta, certo? Considerando que existe um lado de dentro e o lado de fora. Não vou fazer muito juízo em que face ela deve estar alinhada. Eu vou alinhar essa folha, por exemplo, ao eixo dessa alvenaria. Como é que eu posso fazer isso? Olha que interessante. Se eu usar a ferramenta alinhar e clicar aqui nesse plano de referência e clicar nessa face, o que vai acontecer? Bom, a gente sabe que a ferramenta alinhar define uma referência e joga alguma aresta, ou algum plano, ou algum ponto até essa referência. Concordam que eu já parametrizei a espessura dessa folha? Então concordam comigo que esse valor espessura 35 ele vai se manter e a folha vai integralmente até lá? Bom, se você pensou isso, acertou. Olha só. A minha folha foi certinho até lá, está com 35 milímetros ainda, cadeado está aberto, sempre me preocupe em fechá-lo. Beleza, pessoal? Pois bem, acabamos de fazer aqui a nossa folha, ok? Pelo menos a folha modelada. Antes de falar sobre visibilidade de elementos, vamos fazer a terceira e última modelagem dessa família. Seria a modelagem dos alisares. As vistas internas e externas. Pessoal, para fazer essa modelagem, eu também vou usar a ferramenta varredura. E eu também vou primeiro acessar uma elevação, por exemplo, a elevação exterior, e aqui sim clicar na ferramenta varredura. Da mesma forma que a gente fez ainda há pouco, vou ter 2 passos. O croquis, o caminho por onde esse perfil vai percorrer, e o próprio perfil. Aqui em caminho do croquis, vou clicar e vou definir esse caminho, utilizando de novo a ferramenta selecionar linhas. Vou pegar os mesmos planos de referência, sempre me preocupando em fechar o cadeado. Sempre importante pegar os planos de referência e não qualquer outra referência, ok? Observem, eu estou apertando Tab para mudar a seleção. Aqui está. Uso o aparar estender para o canto para corrigir esses cantos. E a ferramenta alinhar para corrigir esse transpasse aqui da parte de baixo das arestas. Aqui está o caminho por qual vai percorrer um dos meus alisares. Concluí. Vou para a planta, nível de referência, e vou agora fazer o perfil desses alisares.
Da mesma forma com que a gente fez aqui um perfil bem simples para a forra, vou também fazer um perfil bem simples para esses alisares. Atenção como é que eu vou fazer. Vou pegar a ferramenta retângulo, vou fazer um retângulo aqui qualquer, observem, beleza? Vou realizar cotas nos dois sentidos desse desenho. Deixa eu só colocar aqui uma escala um pouco melhor para a gente observar esses valores. E agora eu vou restringir esses valores. Olha que interessante. Vou pegar essa linha, vou falar, por exemplo, que esse alisar ele vai ter 120 milímetros. Aqui está. Vou fechar o cadeado para restringir esse valor. E vou fazer com que de espessura esse alisar, essa vista, tenha 10 milímetros, ou 1 centímetro. Né? Também vou fechar o cadeado para garantir essa restrição. Beleza? Pessoal, olha que interessante. Agora eu vou fazer uma outra cota para falar o quanto que esse alisar, essa vista, vai ter passado da interface forra-alvenaria, que seria bem aqui. Vou criar uma cota entre esse plano de referência e essa aresta. Atenção. Vou selecionar essa aresta, vou clicar no valor da cota e vou colocar 10. 1 centímetro vai ser o valor do meu transpasse. Nunca esqueço de fechar o cadeado para assegurar a restrição. Agora basta a gente alinhar a esse plano de referência essa aresta e fechar o cadeado. Aqui está. Se a gente for na vista 3D, a gente vai entender o que a gente está fazendo. Vou concluir esse perfil, vou concluir a varredura e eu vou ver uma vista, um alisar, sendo criado aqui na minha face externa da família. Olha só, escondendo exatamente ali a interface forra-parede. Vou fazer a mesma coisa para os alisares internos, porém agora eu não vou falar uma palavra. Então, recomendo que prestem atenção e tentem imaginar o porquê de cada uma das minhas ações. Perfeito? Vamos lá então. Aqui está, pessoal. Terminei, portanto, os alisares internos e externos dessa esquadria. Ok? Espero que tenham conseguido aí também. Bom, devo dizer que a modelagem que a gente faria já está 100% feita. O que falta fazer para atingir a proposta que eu tenho com essa família hoje com vocês
de modelagem, na verdade, é trazer aqui uma maçaneta para essa porta. Porém, devo afirmar que essa família já existe. Como é que a gente traz uma família dentro para outra família? É simples. Nós queremos inserir, então eu venho na guia inserir, uma família. Então eu venho no painel carregar da biblioteca, ferramenta carregar família. Clico na ferramenta carregar família. Faço o seguinte, na pasta Brasil, eu acesso a pasta portas, tenho aqui específico do Brasil, maçaneta de porta. Tem aqui uma quantidade bastante significativa de maçanetas para você usar, ok? Eu vou escolher aqui a maçaneta da porta 1. Clico em abrir e parece que nada acontece, certo? Porém, a gente sabe o que aconteceu. A gente inseriu essa família, esse arquivo, dentro desse arquivo que a gente está criando de família. O que eu vou fazer é trazer para cá, o que é muito simples. Observem aqui o campo famílias dentro do nosso navegador de projeto. Clico em mais. Observem aqui portas. Clico em mais. Maçaneta da porta 1. Puxador horizontal. Eu vou clicar e literalmente arrastar para esse ambiente aqui, gente. Olha só. Trouxe para cá. Ok? Vou fazer o seguinte. Coloquei ele em qualquer lugar ali. Ok? Olha que interessante, gente. Eu vou usar a ferramenta alinhar. Para alinhar ao nosso plano de referência central dessa alvenaria, essa referência aqui da minha maçaneta. Foi até lá, observem, vou me preocupar em fechar o cadeado. Ok? Então, com isso, eu fiz esse alinhamento no plano Y com relação a essa maçaneta. Falta dar a distância com relação ao eixo X, essa distância entre a forra e a maçaneta. Eu posso fazer isso com uma cota. Posso entrar aqui na ferramenta cota alinhada, você já sabe disso, e faço uma cota entre esse plano de referência e um plano de referência interno a essa maçaneta que eu sei que existe. Olha só, seleciono aqui a maçaneta e posso colocar ali, por exemplo, vamos ver, 150 milímetros, posso colocar até um pouco menos, 100 milímetros, a distância entre a maçaneta e a forra. Nunca esquecendo de pegar essa cota e fechar o cadeado para tornar essa restrição, de fato, uma restrição ativa. Ok? Se a gente observar em elevação exterior, essa maçaneta está lá embaixo, olha só. Certo? A gente precisa colocá-la um pouco mais para cima. Então eu vou propor o seguinte, façamos um parâmetro que vai definir a altura dessa maçaneta, onde o projetista pode definir essa altura de forma com que melhor imaginar em diferentes projetos. Primeira coisa que a gente deve fazer, então, é prevenir, garantir a existência desse parâmetro. Vindo aqui em tipos de famílias, ferramenta novo parâmetro, e criando um parâmetro chamado, por exemplo, altura da maçaneta. Aqui está. Vai ser um parâmetro da disciplina comum, também um parâmetro do tipo linear, sobre o grupo cotas e um parâmetro de tipo. Clique em OK e já vamos dar um valor para ele, por exemplo, de 1,10 m, ok? Clique em OK. Para colocar esse parâmetro aqui, preciso fazer uma cota. Faço uma cota entre o nível de referência e, por exemplo, o eixo aqui do nosso puxador. Olha só. Finalizei a cota. Soltei a ferramenta. Seleciono esse segmento de cota e vou legendá-lo com relação ao parâmetro que eu acabei de criar, a altura da maçaneta. Agora o projetista pode, da forma que melhor imaginar, definir a altura dessa maçaneta em diferentes projetos. Beleza? Tá faltando uma coisinha ainda. Observaram que, por coincidência ou não, esses puxadores estão espaçados exatamente o valor da espessura da minha folha? De fato está. Só que se eu aumentar o valor da minha espessura da folha, posso garantir a vocês que esses puxadores não vão acompanhar. Porque hoje a família puxador não sabe que esse valor aqui é parametrizado. Perfeito? Parametrizado com relação a esse parâmetro aqui. Então o que eu vou fazer? Olha que interessante. Eu vou selecionar essa família, essa instância dessa família que eu coloquei aqui, do puxador. Vou acessar as suas propriedades de tipo e eu vou observar que existe um parâmetro aqui dentro chamado espessura do painel de 35. Perfeito?
Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou associar esse parâmetro dentro do puxador a um parâmetro da minha família porta-giro 1F. No caso, seria o parâmetro espessura. Fazendo isso, o que eu garanto? Toda vez que eu alterar o parâmetro espessura da minha folha, o parâmetro espessura do painel, que é um parâmetro de tipo da família maçaneta da porta 1, também vai ser alterado, porque ele está hoje associado ao parâmetro espessura. Perfeito? Dessa forma eu torno a minha família mais inteligente. Parametrizando uma família, a gente torna uma família mais inteligente. Beleza? Maravilha então, gente. Bom, com relação à modelagem, de criar novas modelagens, posso dizer que a gente concluiu 100% já da nossa meta. A gente tem que falar um pouco ainda sobre 2D, por exemplo, a nossa folha abrindo em planta, a nossa projeção em elevação, e a gente também tem que falar um pouquinho sobre visibilidade. Vamos então partir do 3D para o 2D. Vamos falar então da nossa projeção da porta abrindo, tanto em planta quanto em elevação, ok? Muito simples. Pessoal, atenção. Quando a gente tiver essa porta num projeto em planta, em elevação, os itens que a gente vai enxergar vão ser itens de anotação, itens 2D. Então essa folha que a gente fez aqui, na verdade, pela forma que eu estou construindo essa família, não vai ser ela que vai abrir em planta e quando a gente vê em 3D ela vai estar fechada como está agora. Não. Na verdade, o que vai acontecer? Em planta, isso aqui, essa modelagem não vai aparecer e ao invés dela vai aparecer um desenho aqui mostrando como se essa folha estivesse aberta. Perfeito? Como é que a gente faz esse tipo de coisa? Bom, primeiro falei que a gente vai falar sobre o desenho. Então vou vir aqui para a guia anotar, que é a guia que possui todas as ferramentas 2D que a gente vai precisar para isso. Olha que interessante. Eu vou usar a ferramenta região de máscara para criar uma hachura branca aqui, mostrando a folha aberta. Vou pegar a ferramenta retângulo, fiz um retângulo aqui de qualquer altura, beleza? E agora eu vou usar a ferramenta alinhar para alinhar, por exemplo, a essa referência, essa aresta, fechando o cadeado, a essa referência, essa aresta, também fechando o cadeado. Beleza? Olha que interessante. Vou criar duas cotas agora. Uma cota que vai limitar a espessura desse painel aberto e uma cota que vai limitar o comprimento ou a largura desse painel também aberto. Ambas as cotas, é importante que vocês percebam, já possuem parâmetros. A gente já criou isso. Então olha que interessante. Vou criar uma cota entre essa aresta e essa aqui. E essa aresta, atenção, e essa aqui. Beleza? Sempre importante a gente selecionar os elementos corretos. Qual vai ser o parâmetro que vai ordenar esse valor? Vai ser um parâmetro que a gente já tem existente, que é a espessura. Olha só. Feito. E qual vai ser o parâmetro que vai ordenar esse valor? Também é um parâmetro que a gente já tem existente, que é o parâmetro largura. Aqui está. Fazendo isso, a gente garante com que essa folha fique uma representação exata dessa modelagem aqui, com relação à espessura e largura. Beleza? Clicando em concluir, a gente termina esse desenho. Aqui está, bem simples. Beleza? O que eu vou fazer agora é o nosso raio de giro aqui, o que também é muito simples. Atenção, vou vir aqui na guia anotar e vou usar a ferramenta linha simbólica. Selecionei a ferramenta linha simbólica, vou mudar a subcategoria da linha para a linha, vamos ver aqui, painel projeção. Vou escolher aqui essa linha. E agora como é que eu vou desenhar esse arco? Bom, tenho aqui algumas ferramentas de arco, certo? E vou escolher essa ferramenta aqui, arco do centro para a extremidade. Beleza? Como é que eu faço isso, gente? Primeira coisa, selecionei a ferramenta e agora aqui na minha barra de status, o Revit fala para eu clicar para inserir o centro do arco. Bom, o nosso eixo de giro vai ser aqui, essa porta vai girar assim, concordam comigo? Então eu vou clicar aqui, onde a gente vai ter o centro do nosso giro, o centro do arco. Cliquei ali. Ok? Agora a nossa barra de status está falando o seguinte, arraste o raio do arco para a localização desejada. Então eu posso vir, por exemplo, até aqui, observem, até essa ponta aqui da porta. Cliquei. E agora eu vou trazer esse arco até encontrar com essa aresta aqui, olha só. Cliquei.
ok? E apareceram aqui alguns cadeados. Vou trancar o cadeado, esse e esse, para garantir as restrições. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente fizer essa porta aumentar ou diminuir de, por exemplo, largura, fazer uma porta de 70, uma porta de 1 metro, a gente vai querer que esse arco, que esses desenhos acompanhem essas mudanças. Por isso que é importante fechar os cadeados e garantir, portanto, essas restrições. Beleza? Pois bem, gente, aqui está então a representação de abertura em planta. Ok? Vamos para a representação de abertura em elevação. Pode ser qualquer uma das duas elevações, pode ser tanto a exterior como a interior. Selecionei aqui a exterior, aqui está, e vou fazer o meu desenho, então, de abertura. Olha que interessante. Vou usar aqui na guia Anotar Painel Detalhe também a ferramenta Linha Simbólica, de forma que eu vou fazer uma linha, painel projeção, pegando desse ponto até, por exemplo, aqui, onde ele dá o snap de ponto do meio, e pegando desse mesmo ponto, vamos novamente à ferramenta, pegando desse mesmo ponto até aqui embaixo, vou pegar bem certinho, aqui está. Beleza? Pessoal, ainda não é o momento para a gente fazer teste, mas eu vou fazer um teste agora mudando a largura e a altura dessa esquadria para ver como é que essas linhas vão se comportar. Atenção, como é que a gente realiza um teste? Venho aqui em tipos de famílias e simplesmente mudo os valores de altura e largura. Vou colocar aqui valores absurdos só para a gente ver o quanto que vai alterar, ok? A altura eu vou colocar, por exemplo, com 3 metros e largura eu vou colocar com 2 metros. Vamos ver como é que essa família vai se comportar quando a gente mudar esses valores. Olha só, essas linhas não ficaram exatamente no centro, como eu gostaria. Elas foram deslocadas, olha só. E isso é bem comum que aconteça. Quero que vocês reflitam aí por 2 segundos qual é a ferramenta que eu vou precisar usar para restringir esse encontro das linhas bem aqui ao meio. Se você pensou na ferramenta cota restringida, acertou. Basta com que eu faça uma cota alinhada entre, por exemplo, o nível de referência e esse plano de referência aqui de cima, e também pegue o encontro entre as duas linhas, olha só. Finalizo a cota e aperto a ferramenta EQ. Fazendo isso, eu garanto que esse encontro das linhas sempre estará equalizado com relação à distância para cima quanto com relação à distância para baixo. E, portanto, se eu voltar os valores de altura e largura para os valores originais, altura 2 metros e largura 1 metro, a gente tem isso aqui, ó, perfeitamente no meio, ao centro. Beleza? E não se preocupem, porque essas linhas aqui aparecem tanto para uma elevação quanto para outra. Já foi feito nas duas. Beleza, pessoal? Maravilha, então, gente. Com relação à representação e modelagem dessa família, já está tudo feito. O que a gente precisa falar agora é sobre visibilidade. E sobre visibilidade, então, eu destrincho em 2 subassuntos, que são muito rapidinhos, tá? Um deles é com relação aos materiais, como é que eu vou enxergar essas modelagens em projetos. Eu posso querer, por exemplo, parametrizar os materiais de tudo que eu fiz aqui. Posso parametrizar os materiais dessa folha, então em um projeto escolher que ela é uma folha de madeira semioca, em outro projeto escolher que ela é uma folha de madeira maciça e por aí vai. Posso parametrizar o material dessa maçaneta, dos alisares, da forra e por aí vai, gente. Como é que eu faço isso? É muito simples. Observem, quando a gente seleciona essas modelagens, esses itens, pode ser que eles tenham aqui em instância um parâmetro de material. Portanto, eu seleciono aqui as modelagens, venho aqui no parâmetro de material e ao invés de escolher o material agora, eu clico nesse botãozinho cinza aqui do lado. Parâmetro de família associado. Da mesma forma que eu associei a espessura do painel dessa maçaneta com o parâmetro espessura dessa família, eu posso parametrizar o material dessas modelagens com um parâmetro de material. Sim, a gente também pode criar parâmetros de materiais, não apenas parâmetros de distâncias. Então eu faço o seguinte, clico nesse botão e vou criar um parâmetro chamado, por exemplo, material das vistas. Olha só, material das vistas. Clique em OK e em OK de novo. Observem que dessa forma, como eu associei, eu não consigo mais mudar o material por aqui.
Na verdade, quem vai ditar qual é o material dessa vista, adivinhem, vai ser o parâmetro aqui dentro, olha só. Vou fazer a mesma coisa com as vistas externas. Vou associar ao parâmetro que eu já criei, material das vistas. Aqui está. E vou também fazer a mesma coisa para o restante da minha modelagem, certo? De novo, vou fazer sem falar uma palavra. Gostaria que vocês forçassem o raciocínio para entender o que eu estou fazendo a cada passo que eu dou, ok? Vamos lá então. Olha que interessante. O último item que eu estou querendo parametrizar o material é essa maçaneta. E eu não encontro o mesmo parâmetro aqui, olha só. Por quê? Simples. Lembram que isso aqui é uma família inserida dentro da minha família porta-giro uma folha? O parâmetro material existe, porém não é de instância, mas é um parâmetro de tipo, portanto está aqui dentro, olha só. Ok? Só que o passo é o mesmo. Clico aqui no botãozinho do lado e vou associar a um parâmetro que eu tenho que criar, chamado material, vamos colocar da maçaneta. Aqui está. Simples. Clique em OK, OK de novo, e da mesma forma com que eu fiz o parâmetro espessura do painel, parametrizei com relação a um parâmetro interno dessa família. Clique em OK e finalizamos. Ok? Agora a gente vai para a última parte, que é a definição do que vai ser visto em cada tipo de vista. Por exemplo, reparem que eu estou em planta e eu quero que essa porta, essa representação da porta aberta apareça, porém eu não quero que a minha folha fechada apareça também. Isso é óbvio. Da mesma forma que eu não quero que esse puxador aqui apareça. Como é que eu faço então com que elementos apareçam em algumas vistas e não em outras? É muito simples. Basta a gente selecionar esses elementos e falar sobre a sua visibilidade. Olha só. Quando eu pego, por exemplo, aqui essa folha, eu posso vir aqui em editar a sua visibilidade e escolher, entre outras coisas, em quais tipologias de vistas essa modelagem vai aparecer. Por exemplo, quero que ela apareça em 3D? Bom, primeiro que é obrigatório, ok? Quero que ela apareça em elevação frontal e atrás? Sim, então vou deixar marcado. Quero que ela apareça em elevações laterais? Sim, inclusive quando ela for cortada em planta de forro. Quero que ela apareça em planta? Não, não quero. Então eu vou tirar, na verdade, essa possibilidade em planta e também quando ela for cortada em planta de forro. Perfeito? Vou tirar essas duas visibilidades aqui. Ó. Porém, eu quero que ela apareça tanto em 3D quanto em elevação frontal e lateral, tanto nos níveis de detalhe baixo, médio e alto. Ok. Com a maçaneta eu vou fazer a mesma coisa. Selecionei ela. Aqui no painel de parâmetros de instância, venho aqui em visibilidade e vou falar que eu só quero que ela apareça em 3D e em elevações. Planta, não. Ok? Porém, eu não quero que ela apareça, tanto em 3D quanto em elevações, em todos os níveis. Maçaneta é um item que só deve aparecer, estou dizendo isso, em níveis mais elevados de detalhe, como por exemplo apenas no alto. Então eu vou desmarcar o nível baixo e o nível médio e deixar apenas o nível alto ali. Ok. Vou fazer a mesma coisa, por exemplo, com as minhas vistas. Vou selecionar tanto a minha vista externa quanto a minha vista interna. Vou vir aqui na edição da visibilidade e vou falar que eu quero, por exemplo, que esses elementos apareçam apenas em nível médio e alto. Porém, vão aparecer em planta, em 3D, em elevações e assim por diante. Ok? Clique em OK e finalizei. Pessoal, devo dizer que a gente até aqui finalizou por completo a edição dessa família. O que eu quero agora mostrar para vocês é a realização de testes, ok? Como é que a gente testa uma família? Bom, antes de testar, eu vou
salvar, para evitar que eu perca qualquer coisa, ok? E eu vou fazer uma coisa que seria uma opinião minha, seria uma dica minha, a última coisa que a gente deve fazer quando a gente está criando uma família, que é justamente criar os tipos dessa família. Eu vou criar, por exemplo, 3 tipos. Um tipo de uma porta com 70 por 210, outra de 80 por 210 e a terceira e última de 90 por 210. Então vou fazer o seguinte, olha só. Novo tipo. Vou chamar, por exemplo, de 70 por 210 centímetros, ok? 70 por 210. Vou associar, então, colocar os valores corretos aqui de largura e altura. Largura são 700 milímetros e altura 2.100 milímetros. Vou aproveitar e criar os outros tipos, portanto. Um tipo de 80 por 210 centímetros, de forma que basta eu alterar aqui o valor da largura, ok? E, finalmente, o terceiro tipo, de 90 por 210 centímetros, também alterando aqui o valor da largura. Você pode criar a quantidade que quiser de tipos de uma família, ok? E todos esses tipos podem ter os valores aqui diferentes. Observem, eu vou clicar em OK estando com esse tipo aqui, ó, 90 por 210. Clique em OK. Observem o que aconteceu. O meu parâmetro largura veio para 900 milímetros, né, dá 90 centímetros. E se eu for numa elevação, eu vou ver que a minha altura está em 210. Minha família está funcionando perfeitamente como eu gostaria. Agora eu vou testá-la em um projeto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar novamente. E eu vou começar um novo projeto, um projeto em cima de um template qualquer, e vou fazer uma parede para realizar esse teste, ok? Então vou fazer aqui uma parede básica, é importante fazer esse teste, colocar aqui em cores consistentes, e eu vou carregar aquela família para cá, para dentro. Atenção, pessoal, mudei aqui para o meu arquivo de família. Vou fazer o seguinte, eu vou carregar no projeto. Cliquei em carregar, veio na ponta do meu mouse, vou vir aqui para cima da minha parede e vou colocar o elemento aqui. Olha que interessante. Observem que aquela modelagem da folha fechada não aparece, porque nós definimos que ela não vai aparecer em planta. Lembram disso? Da mesma forma a gente fez com o puxador. Percebam que os alisares também não estão aparecendo, as minhas vistas, porque a gente está em nível de detalhe baixo. Eu posso vir aqui e colocar em nível alto, que eu vou ver as vistas aparecerem. E reparem que essa parede tem uma espessura de 20 centímetros. Posso mudar, por exemplo, para uma parede de espessura um pouco mais esbelta, uma parede, por exemplo, de 140, e eu vou ver que a minha família vai respeitar a espessura nova da parede. Vou fazer um teste agora com os diferentes tipos, diferentes valores. Vou pegar, por exemplo, essa instância e vou mudar para o meu tipo 90 por 210. E vou perceber que a mudança foi perfeita. A minha família está se comportando da forma com que eu gostaria. Se eu olhar aqui em 3D, vir aqui na guia Vista, Painel, Criar, Vista 3D Padrão, colocar em cores consistentes, aqui está a minha porta, olha só. Sendo que se eu colocar em nível de detalhe baixo, olha só, meus alisares, minhas vistas sumiram em 3D também, perfeito? Se eu colocar em nível alto, não só elas apareceram, como o meu puxador também. E a gente sabe que a gente pegou essa porta, essa família, e criou uma série de parâmetros para ela. Parametrizamos todos os materiais disponíveis, possíveis de serem parametrizados, e parametrizamos algumas cotas. Beleza, pessoal? Bom, gente, a gente está chegando ao fim do nosso vídeo e eu gostaria de terminá-lo com uma reflexão. Observem que a modelagem, a criação de um arquivo de uma porta ou de uma família de qualquer categoria dentro do Revit pode ser muito simples ou pode ser muito complexo, essa criação. De forma que o que vai definir isso é justamente aquela discussão que a gente teve sobre o LOD. Essa família que eu criei aqui, como havia dito para vocês, é de um LOD básico, um LOD 200. Ela poderia ser muito mais complexa. Ela poderia ter, por exemplo, aqui uma janelinha. Ela poderia ter aqui diferentes tipos de puxador, de forma que o usuário no projeto pode escolher entre vários tipos disponíveis, uma maçaneta, um puxador barra, um puxador esférico e assim por diante.
A gente poderia ter diferentes perfis de vistas e alisares. Poderia ter aqui uma opção para eu transformar essa porta de uma folha para uma porta de 2 folhas. Enfim, exemplos não faltam. Percebam que se a gente se propôs, se fosse a nossa proposta fazer uma família assim, além de tomar mais tempo, a gente precisaria tomar também mais cuidado. Perfeito? Família, fazer um arquivo de família, construir essa biblioteca, eu digo geralmente para os meus clientes que a gente deve encarar da mesma forma que a gente encara um projeto de uma edificação. Perfeito? Define-se o escopo da entrega. Quais são as informações que você precisa? A proposta do vídeo de hoje era apresentar para vocês as ferramentas básicas que a gente tem aqui no Revit para modelar uma família. E acredito que esse objetivo foi alcançado com esse vídeo aí de 1 horinha sobre modelagem de uma família básica. Beleza? Bom, pessoal, chegamos ao fim. Caso qualquer um de vocês tenha dúvidas, novamente, reitero, para entrar em contato a partir da área de contato aqui do meu site. Vocês com certeza vão ser respondidos em breve. E eu vou ficar muito feliz de ver pessoas se interessando em aprofundar os conhecimentos com relação a algo tão complexo e interessante como as famílias, por exemplo. Beleza? Agradeço a todos de coração que tenham ficado até aqui comigo a essa altura do campeonato. E fiquem por dentro do nosso site, onde semanalmente no nosso blog vamos postar conteúdos como esse, sejam escritos ou em vídeo. Beleza? A Felipe Góes Consultoria em Arquitetura, Engenharia e Construção agradece grandiosamente ao seu apoio e até mais.